Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez para o McKinsey Talks, do estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou como espaço para conversas ao vivo sobre temas relevantes para a agenda de negócios com os maiores experts do mundo. E o tema de hoje é a transformação de dentro para fora, da digitalização do core à reinvenção. Hoje nós estamos recebendo o André Nascimento, que é sócio da McKinsey em São Paulo. Fala com a gente remotamente. Tudo bem, André? Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui ao meu lado tem o Gabriel Codo, que é Associate Partner da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Gabriel. Bom dia. A gente tem aqui também hoje o Gustavo Fonseca, que é ex-CMO da Sky e atual presidente de OTT da DirecTV Go para a América Latina. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Denise. E eu quero lembrar vocês de casa que vocês podem mandar perguntas durante toda a sessão, utilizando o campo que fica à direita, caso você esteja usando um computador, ou embaixo, caso você esteja no celular. Por favor, contribuam. A participação de vocês é fundamental aqui para a gente. Vamos começar? André, com você. Bom, vamos lá. Primeiro, bem-vindos a todos, né, que estão aqui participando com a gente. Super feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência sobre transformação digital, sobre agilidade, o que a gente tem visto nas indústrias, nas empresas, né? A gente tem aqui 3 charts só para introduzir a conversa, depois a gente vai trocar aqui, vai fazer um bate-bola com o Gustavo, com o Codo. Mas para a gente começar, né, acho que é importante a gente falar da necessidade de mudança hoje, né, do mundo, né? Acho que muitos de vocês estão conectados aqui que já conhecem esse termo, né, o VUCA, já estão até já criaram um outro, né, depois da pandemia, que é o BUNNY. Mas aqui a gente está falando da necessidade que as empresas têm de se adaptar às mudanças, né, que ocorrem cada vez mais rápidas no nosso ambiente. Então, primeiro, o mundo ele é volátil, né, tem uma natureza e velocidade de mudanças, né, incrível, né? Qual que é o impacto disso para as empresas, né? As empresas são desenhadas para serem estáveis, né? E não necessariamente para serem dinâmicas, né? Então, a hierarquia, como a gente conhece nas empresas, é muito lenta, né? E tem uma velocidade, né, forma de tomar decisão que demora, né? E necessidade de mudar sempre a cada 2, 3 anos a sua forma organizacional. O segundo é que o mundo é incerto, né? É muito difícil prever o futuro, né? Então, o impacto disso para as empresas é que os projetos, os orçamentos, os planos das empresas, eles se tornam ultrapassados mesmo antes de estarem entregues, né? O terceiro ponto é a complexidade do mundo, né? As situações têm múltiplas partes, não é mais uma solução simples que resolve o problema, né? E o impacto disso para a empresa é que aquela hipótese, assumption, né, que a gente tem, de que tem um mastermind comandando tudo por detrás, né, que a hierarquia, os chefes, né, cada vez mais eles têm a capacidade de tomar decisão sozinho. Isso não é tão verdade assim, né? E por último é um mundo ambíguo, né? A realidade é nebulosa, falta de informação para tomar a melhor decisão, né, com a melhor informação disponível, né? Então, o impacto disso para as empresas é que elas precisam perceber isso rapidamente, né? Porque isso se torna crucial, né? No próximo chart, a gente vê aqui um pouco o que a gente tem visto como trademark nas organizações ágeis, né? A gente costuma dizer que uma organização ágil digital, né, para ela se tornar ágil digital, não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma metodologia única que você vai e encaixa na empresa, né? Tem toda a parte de cultura, aquilo que a empresa já é, né? E a gente vai falar bastante disso aqui no papo com o Gustavo. Aqui, só que quando a gente olha para as empresas que têm feito isso de forma bem sucedida, né, a gente vê 5 grandes trademarks, né, nessas empresas. O primeiro deles é que elas são empresas não formadas em silos e numa hierarquia linear, mas é uma rede de equipes multifuncionais e capacitadas, né? São equipes pequenas, empoderadas, com todas as capacidades que elas precisam, né, para executar uma entrega, né, um valor. Depois, a decisão é tomada em ciclos rápidos, né, e curtos de aprendizagem, né? Então, tem aqui um planejamento detalhado, mas com pouco teste de aprendizagem na empresa tradicional. Nas organizações mais ágeis, a gente vê o contrário. A gente vê muito mais planejamentos curtos e iterações curtas para entregar valor. Terceiro é que o modelo de alocação de pessoas, o modelo de pessoas é dinâmico, ele não é tão rígido, né?
Quando a gente olha para as empresas mais tradicionais, ele é um modelo um pouco estático, né? Tanto de carreira quanto do que a pessoa faz dentro da organização. Numa organização ágil digital, a cultura é mais focada no desenvolvimento, na captação, na retenção dos talentos, né? E principalmente no empoderamento, né? E liderança, por exemplo, né? Depois aqui, o quarto, a tecnologia de próxima geração habilitando o negócio, né? Nas empresas mais tradicionais, a gente vê uma dependência enorme de tecnologia legada, né? Sistemas monolitos, que dificulta a tomada de decisão e dificulta principalmente entregar valor para o cliente na ponta. Quando a gente olha para as organizações mais digitais, a gente vê uma tecnologia simplificada e modular, né? Onde você consegue mexer numa coisa e não derrubar todo o resto, né? E, por último, uma visão incorporada em toda a organização. E acho que esse aqui é um dos mais importantes, na minha opinião, que é ter uma visão comum, principalmente da liderança, né? Ter a liderança alinhada, né, com o que está acontecendo e ter uma inspiração, uma clara visão de onde que a gente vai chegar. A gente chama isso de North Star, né? Para onde que a gente está indo como empresa, né? E, por último, esse negócio traz um preço, traz um price no final, né? Por que as organizações fazem transformação digital ágil, né? O que a gente tem visto é que quem tem mais sucesso é quem mira no resultado de negócio, né? E não faz, por exemplo, o ágil por fazer ágil, ou digital por fazer digital, né? E aqui a gente tem visto 4 grandes indicadores, né? Sendo mudado, que realmente mudam, né, a agulha nas organizações. O primeiro é a NPS, que é como o cliente olha a tua empresa, né? Então, essa questão de centralidade no cliente ganha bastante força numa organização digital. O segundo é ser mais rápido, e aí não significa que a gente vai entregar, né, um projeto de 1 ano em 1 mês, né? Significa que a gente vai ter entregas mais rápidas, entregar coisas, né, incrementos mais rápidos para os clientes, né? Depois, o terceiro é que os funcionários são mais engajados, né? Tem aqui o ENPS, né, um aumento de 30 pontos em ENPS, que é o Employee Satisfaction, né? E isso conta muito, porque hoje está cada vez mais difícil manter talento, né? Então, quanto mais as pessoas estão engajadas, melhor para a companhia. E, por último, para fechar aqui, antes da gente abrir a discussão com o Codo, com o Gustavo, a melhoria da produtividade, né? Então, a gente vê aqui até que algumas empresas conseguem alcançar até 30% de economia, né, direta com um modelo mais digital e mais ágil na sua organização, né? Aí eu devolvo aqui para você, Denise. Joia, obrigada, André. O Gustavo, você tem participado da transformação digital da Vrio em vários cenários, primeiro na Sky, agora na DirecTV Go. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, por favor, o que levou a Vrio a fazer esse movimento. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Aqui eu queria começar fazendo um agradecimento aqui aos meus muitos colegas que trabalharam nessa jornada de transformação digital lá da Sky. Eu sou uma delas, mas temos vários. E eu vou tentar aqui passar um pouco, né, do que a gente aprendeu lá na Sky. Cada caso é um caso, né? A nossa motivação original lá em 2016, quando a gente começou, quando ainda se falava de transformação digital, se falava muito de bancos de dados e muitos dados e tal, a gente começou com uma visão bem pragmática de melhoria de eficiência. A gente queria, olha, vamos fazer aqui o que a gente precisa fazer para reduzir a quantidade de friction com os nossos clientes, né? Vamos ter aqui um olhar para a nossa eficiência operacional. E logo no início já tinha um pouco que o André falou, já tinha esse conflito mas é a eficiência operacional ou é a experiência do cliente? Muito rapidamente a gente descobriu que elas não são excludentes. Eu acho que foi talvez uma grande mensagem que a gente se deu conta lá no início de 2016, 2017. Melhorar a experiência do cliente e eficiência operacional, elas estão ligadas, né? Então, eu acho que esses 2 pilares foram os que, digamos, empurraram a gente para a transformação digital. A gente vai falar um pouco mais sobre outras experiências no meio do caminho, mas aí logo depois a gente se deu conta, sendo uma empresa de distribuição de vídeo, que as nossas plataformas digitais, o website, o app que a gente montou na época, que chamou MinSky, hoje em dia chama só AppSky, precisava incorporar também a empresa dentro dessas plataformas digitais, né? Então a gente começou lá um trabalho de colocar a empresa, né, na palma da mão do cliente. Eu acho que, se eu tivesse que resumir, começou lá com a eficiência operacional, passou por juntar com a experiência do cliente e terminou para a gente trazendo para as nossas plataformas digitais o propósito da empresa. E qual que é o atual desafio da DirecTV Go?
Eu acho que assim, no DirecTV Go, que tem pouco tempo de experiência, talvez muitos aqui talvez nem conheçam o DirecTV Go, então vou aproveitar para fazer meu merchan. A gente lançou o DirecTV Go aqui no Brasil em dezembro. É uma plataforma que está lançada de forma pan-regional, tá? Do México até a Argentina. Já há alguns anos a gente lançou na Colômbia e no Chile, agora a gente está com praticamente toda a América Latina. DirecTV Go, os desafios são um pouco diferentes, porque a gente está montando um negócio praticamente do zero, né? A gente está montando uma marca pan-regional, a gente está montando uma experiência que tem que abraçar vários países ao mesmo tempo, né? E a gente está tentando, talvez um pouco diferente do caso da Sky, a gente está tentando estabelecer uma nova proposta de valor nesse mercado pan-regional com uma marca única. Então, os desafios são um pouco diferentes. Gabriel, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais da DirecTV Go, eu queria que você explicasse para a gente, compartilhasse com a gente as suas perspectivas para o mercado de OTT no Brasil. Tá, é um mercado de informação, né, Denise? A gente viu aí no último ano a entrada de 10 novos players de streaming no mercado brasileiro, passando por HBO Max, Disney Plus e o próprio DirecTV Go. E a gente vê que esse mercado está bastante dividido em filmes e séries, né, que é o que surgiu com Netflix já há algum tempo e que o consumidor já está acostumado, e agora cada vez mais entrando no que era o turf da TV por assinatura, que são os canais ao vivo, com o Globoplay, né, lançando canais ao vivo, com HBO Max colocando futebol e com o DirecTV Go trazendo realmente essa proposta que a gente chama na indústria de vMVPD, que é um modelo de negócio que já existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que tem tido algum sucesso por poder trazer para o streaming essa proposta de valor de agregação, né, que é uma proposta de valor que a TV por assinatura trouxe de diversão, né, para o consumidor há alguns anos, né? Mas esse modelo de negócio de agregador, ele é cada vez mais desafiado por esse movimento dos estúdios de irem direto ao consumidor, né, de lançarem suas próprias plataformas. Então, na minha visão, isso aí vai convergir em algum momento para que uma plataforma como o DirecTV Go também tenha seu conteúdo exclusivo, além de carregar os demais conteúdos, e com isso possa ter realmente uma proposta de valor de conteúdo também para os seus consumidores. André, você atua tanto no mercado brasileiro quanto em outros mercados latino-americanos. Eu queria que você compartilhasse com a gente, por favor, o que você tem visto de errado, de inadequado nessas transformações digitais aí, região afora. Nossa, pergunta super boa para começar aqui, né? Acho que vamos ter bastante história para contar. Acho que a primeira coisa é não transformar, né? É não fazer nada, né? Acho que quando você não faz nada, você não toma uma decisão, alguém vai tomar essa decisão por você em algum momento, né? Para as empresas que fazem isso, o que a gente encontra em geral quando a gente chega, né? É uma situação onde, quando a coisa está indo bem, né? Você tem algumas iniciativas boas, você tem times bons trabalhando, no mínimo, você já criou duas organizações, né? Você tem duas empresas trabalhando dentro de uma, né? A empresa cool, a empresa legal, onde o pessoal vai de bermuda, de camiseta trabalhar e trabalha com as melhores tecnologias, né? E a empresa que não é legal, né? A empresa não cool, né? E isso é muito ruim, né? Porque você cria dois mundos diferentes, né? Essa é a primeira coisa. O segundo é fazer sem, como eu falei primeiro ali, fazer sem foco no valor, né? Não saber o porquê que está fazendo a transformação, né? Como o Gustavo falou, quando a gente quer centralidade no cliente, a gente quer mais produtividade, as coisas não são excludentes, né? Então, quais KPIs ou quais objetivos a gente quer abraçar como companhia, né, para fazer essa transformação? Para que ela serve? Qual o problema de negócio que ela vai resolver, né? O terceiro ponto que eu destacaria, talvez, é fazer a mudança, o que a gente chama de make-up só, né? Que é começar a chamar time de squad, né? Departamento de squad, aí começa a ter squad pela empresa inteira, né? Mas você não tem uma cola ali que junta tudo isso, e a cultura da empresa não é levada muito em consideração, não é tida como fator fundamental, né? E, por último, a falta de alinhamento do top leadership. Eu acho que onde a gente vê mais problemas é onde você tem um monte de pessoas tentando fazer a transformação bottom-up, o que é importante, né? E muitas
transformações começam por aí, mas você não tem o top-down, né, o time de cima se encontrando com essa transformação no meio do caminho, né? Então, esses são os principais pontos. Eu acho que, na minha visão, na minha experiência, eu tenho visto de erros ali ou tentativas fracassadas, né, de transformação digital. Ô, Gustavo, na sua experiência, você já viu essas coisas acontecendo, hein? Então, com certeza, né? Denise, eu sou engenheiro de formação, então existe uma diferença muito grande entre a aula teórica e a aula prática, né? Quando a gente começou lá em 2016, 2017, obviamente a gente foi atrás de literatura, procuramos estudar o assunto, como que a gente se prepara, e eu diria, André, que a gente passou por todo o seu roteiro de terror na nossa jornada. Eu acho que vale a pena comentar, para quem está assistindo a gente, algumas coisas que eu acho que toda empresa passa, né? A gente começou lá atrás da transformação digital com essa história do vamos montar um Tiger Team, né? Vamos montar o time, os craques, né? O pessoal da empresa cool, como diria o André. E é muito interessante, eu vi em várias empresas, não foi só na nossa, várias, escritório separado, tem outro layout, a história da bermuda, um monte de pequenas coisas, né, que se diferenciam nós contra eles, que normalmente acontecem numa empresa quando já alguma parte da empresa, algumas partes, já estavam tentando fazer sua própria transformação. Então é interessante porque você fala, não, mas eu já estou fazendo aqui na minha área, né, e o pessoal montou um outro escritório e tal, como é que vai ser? Então, a gente passou por isso, a gente logo no início, aqui eu acho que no nosso caso não teve muita dificuldade no tema do leadership, porque era uma orientação muito clara do nosso CEO na época, a gente tinha que fazer acontecer. Então, todo mundo se engajou rápido, não foi muito no que não, foi mais no como, sabe? Porque a gente começou com um colega meu, cara, puta, sensacional, super inteligente, inclusive perfil híbrido, era um cara que tinha um pouco de TI, um pouco de negócios, sujeito perfeito para a gente começar, e eu acho que foi bom ter começado por ali, equipe dedicada. De alguma maneira, André, os conceitos eram muito novos na época, então foi bom ter tido um time dedicado. O que acontece é que depois de 1 ano e meio, 2 anos, como que o resto da empresa quer entrar na festa, né? Que eu também quero ser, né? E aí, normalmente, aquela primeira estrutura que foi construída, curiosamente, ela entra em conflito com o legacy, né? Quando o legado tenta se transformar, a primeira organização que estava tentando transformar a empresa, ela entra em choque, né? Ela fala, não, peraí, mas quem tinha que transformar era eu. Falo, não, então, você já conseguiu ajudar a mudar a cultura da empresa, agora vamos transformar todo mundo. Então, é quando você sai do simplesmente o Agile para o Agile at Scale, aí o negócio fica mais complicado. A gente passou por isso, com certeza, dentro da Sky, e eu acho que o divisor de águas aqui também acho que foi muito importante. Depois que a gente mudou um pouco a liderança, eu acho que todo mundo passou a entender melhor o papel de TI. Eu tenho que fazer aqui referência a um colega meu que chama-se Alberto Camardelli, que o André conhece, quando conhece, que foi fundamental para a gente acertar a mão na nossa transformação digital. Eu mesmo, como pessoa, eu aprendi muito com o pessoal de TI. É impressionante como o pessoal de TI conhece o negócio e pode aportar muito no negócio. Eu acho que uma das maravilhas da transformação digital que a gente vem levando a sério e a cabo lá na Sky é realmente diminuir a distância entre quem trabalha na engenharia, na tecnologia e as pessoas que estão mais ligadas às áreas de negócio. Acho que isso aí foi muito importante. Mas, André, assim, parece que a gente gabaritou lá tudo que você falou. E acho que é assim mesmo. A gente passa no laboratório para aprender, né? Se a gente ficar só na aula teórica, a gente não vai aprender nunca. A gente tem que passar um pouco pela aula prática. E eu acho que foi muitas das tuas mensagens que estão aí. Realmente a gente passou por elas. Mas estamos passando, já estamos do outro lado do túnel. Falando em outro lado, André, vamos para o outro lado dessa história. Assim, o que fazem as organizações que estão fazendo essas transformações digitais bem feitas e os frutos que elas estão colhendo? Bom, primeiro, acho que o Gustavo passou realmente, né, por tudo isso, ele, o time da Sky, e eu vejo em outras empresas, né, esse mesmo roteiro, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer bem feito, né, quando a transformação dá resultado, acho que primeiro ela é fruto de querer fazer, né? Um pouco do que o Gustavo falou, né? Tinha uma liderança que tinha claro o que queria, né? Começou a fazer, deu o pontapé inicial, e isso foi abraçando a empresa. A empresa, na verdade, foi abraçando essa iniciativa digital e tiveram várias pessoas-chave, né? Quando você tem pessoas-chaves ali na liderança que quer fazer, né? Querem fazer a transformação, né? E querendo fazer, elas são exemplo, né? Então, a liderança ela passa a atuar mais como um exemplo do que como um chefe, né? É o que a gente chama de liderança servidora, né?
Os líderes existem mais ali para guiar os times e servir, né, e tirar barreiras dos times, né, e conseguir dar direção estratégica, e os times têm mais autonomia para trabalhar. Então, acho que esse é o segundo ponto super importante, que é o limiar entre autonomia e caos, né, que precisa ser bem alinhado, né. O outro ponto é usar Agile para implementar Agile, né, não querer fazer coisas, né, mirabolantes super grandes que pegam a empresa inteira de uma única vez, né? É ir fazendo aos poucos, né? E se a gente pegar essa história que o Gustavo falou desde o começo, isso tem anos, né? Não é uma coisa que você resolve, você acorda e fala, hoje eu vou ser digital, hoje eu sou tradicional e daqui 3 meses eu quero ser digital, né? Isso não existe, né? Não se muda a cultura, não se muda a forma de operar tão rápido assim, né? E acho para finalizar aqui 2 pontos, né? Que esses são super importantes. Primeiro, nem tudo vira squad, nem tudo vira tribo, né? Empresas que entendem que tem modelos, tem lugares onde o ágil vai funcionar, onde o digital vai trazer mais valor, tem lugares onde não vai funcionar tão bem ou não vai trazer aquele valor esperado, né? Saber separar as coisas, né? Então, nem tudo vira tribo, nem tudo vira squad, nem todo gerente vira PO, né? Acho que ter clareza da onde aplicar na empresa e, de novo, qual que é o benefício que eu quero dela, que eu quero da transformação. Por último, essas empresas, elas entendem também que elas têm que mexer em mecanismos centrais da governança da empresa, né? Coisas como o modelo de incentivos, né? Como é que eu incentivo as pessoas? Afinal, não adianta eu pedir para a pessoa mudar e continuar incentivando ela a fazer o que ela fazia antes, né? Segundo ponto de governança, como eu faço para o meu planejamento, né? Sair do planejamento mais longo prazo, né? Isso não quer dizer que você não tem um planejamento longo prazo, né? Mas sair do planejamento único de longo prazo para ter também planejamentos em ciclos menores e executar esses ciclos de forma, né, acompanhada, né? E outros temas centrais das empresas como, né, cultura, alocação de recursos, como é que eu faço, né, para as pessoas estarem no lugar certo na hora certa. Acho que isso é o que a gente chama aqui de cola, né? É o backbone da organização que precisa ser mudado também. Gustavo, o que você acha que funcionou bem na transformação da Sky e os resultados que isso gerou? Denise, eu vou pegar aqui algumas colas aqui com o André. Eu acho que tem uma que acho que foi muito importante. O André tem razão, tem que escolher o que vai ser tribo e vai ser squad. Eu acho que a gente escolheu bem. A gente não pegou a empresa inteira e tentamos tocar a empresa inteira com tribos e squads. A gente escolheu alguns temas da empresa, para começar, que eles eram suficientemente grandes para mudar a agulha do resultado da empresa, mas não eram determinantes de 70% do negócio, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que foi uma ótima decisão que a gente tomou lá atrás, que teve um impacto muito positivo para a gente colocar de pé o modelo ágil, né? E, obviamente, tem as vantagens do ágil que eu acho que a gente fez bem feito. E eu acho que, pegando um gancho no que o André falou, onde usar o ágil, a gente usou muito o ágil nos pequenos desenvolvimentos, nas pequenas entregas dessa parte do negócio, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo sabe, a Sky tem uma linha pós-paga e uma linha pré-paga. A linha pós-paga, do ponto de vista de rentabilidade, é muito maior do que o pré-pago. Então, toda vez que a gente estava no modelo waterfall, em que a gente fazia os pedidos de desenvolvimento de produto, saía da área estanque de produto e era para a área estanque de TI, e um processo de priorização, inevitavelmente, uma unidade de negócio engolia a outra. A gente eliminou isso, né? Quando a gente estabeleceu bem as tribos, estabeleceu bem os squads, a gente aumentou muito a autonomia de quem estava liderando o negócio pré-pago. E é curioso, porque foi justamente nessa tribo, digamos assim, que a gente decolou mais rápido, né? Porque, claro, é quase como brinquedo novo para uma criança, né? A criança que não tinha brinquedo, um dia você dá um brinquedo novo e fala, pô, eu vou brincar com esse brinquedo até o final, né? Enquanto que a outra criança que tinha vários brinquedos, no final das contas não dava valor para nenhuma delas. Então, eu acho, desculpa a metáfora, mas assim, eu acho que foi muito importante para a gente escolher bem em que negócio se entrar, quais tribos estabelecer e ter bastante claro, eles chamam de swim lanes, né? Assim, raias de desenvolvimento no modelo ágil separadas, né? Isso fez muita diferença porque aumentou muito a autoestima de quem estava trabalhando, né, nesse modelo. Eu acho que um outro papel que eu acho que a gente fez bem feito
foi rapidamente entender o tema da multifuncionalidade dentro de cada squad. Né? Historicamente, as pessoas pensam em squad assim, tem um PO, tem uns caras de TI, larga lá. Não é bem assim que funciona. Você tem que ter os caras de analytics, você tem que ter o marqueteiro, você tem que ter gente dentro dessas áreas multifuncionais, dentro desses squads, digamos assim, com a capacidade de tomar decisões fim a fim para um determinado desafio de negócio. Então, é óbvio, né? Se você colocar as pessoas mais sêniores em determinado squad, ele vai ficar pequeno para aquela senioridade toda. Se você colocar gente júnior demais, eles não vão tomar decisão nenhuma. Então, você tem que acertar o tempero mesmo, de quem você coloca em cada squad, cada PO. E eu acho que a gente fez isso bem feito também. Eu acho que a gente colocou as pessoas certas nos lugares certos, né? E para terminar, eu queria dizer o seguinte, é muito importante medir. O que o André falou do planejamento de curto prazo é muito importante. As empresas têm mania de fazer planejamento de ano ou de 3 anos. É até engraçado fazer tanto planejamento de 3 anos no Brasil, né? É um negócio meio quase... Assim, tirando se você trabalhar numa empresa de, sei lá, de represas, eletricidade, eu tenho amigos que trabalham em utilities, tudo bem, mas no que a gente vive hoje, o mundo é VUCA, né? Como falou o André, é tão volátil. Então, assim, o modelo ágil nesse aspecto é muito bom, porque ele te permite ter ciclos de planejamento relativamente curtos, né? De 3 meses, que nos ajudaram muito. E eu acho que, para completar, eu acho que na Sky a gente fez, quebramos outro paradigma, aquela história, quando a gente começou tudo isso, tem que estar todo mundo na mesma sala. Né? Todo mundo na mesma sala, todos os dias. Se não tiver todo mundo na sala todos os dias, não serve. Aí chegou o Covid e... Foi cada um para sua casa. Desafiamos todo esse negócio, não tem ninguém se vendo todo dia, né? A não ser pela tela. Então, aprendemos a fazer e eu acho que a gente fez bem feito nesse aspecto aí. Ô, Gustavo, e como é que as coisas mudaram para você em particular? Como é que você se reeducou nessa coisa do ágil, do digital? Como é que funcionou para você? Eu acho que isso aqui também acho que é um aprendizado legal de compartilhar com todo mundo. O que o André falou sobre comando e controle, né? Como sair do comando e controle e ir mais para a delegação, eu acho que para quem é mais sênior na organização é muito difícil. Né? Eu fui criado, fui criado, educado e recompensado em modelos de comando e controle. Né? E o modelo ágil ele quebra isso. É realmente difícil. Você entra numa reunião e descobre que alguém, 3 níveis abaixo de você na hierarquia da empresa, tomou uma decisão que você diz, não, peraí, essa decisão era minha. E já foi. Né? Então, eu acho que teve um aprendizado para mim que é um pouco do let go. Achar o ponto de equilíbrio entre comando e controle e laissez-faire. Né? Eu acho que, para mim, foi um grande aprendizado. Né? O outro, claramente, é trabalhar à distância. Estava comentando com você aqui antes, assim, eu nunca fui o advogado do home office, nunca, né, na minha carreira. E mudei completamente de perspectiva. Né? Realmente, nesse aspecto aí, o Covid mudou muito, inclusive para a implementação de ágil, né? Inclusive para a implementação do ágil. E eu acho que a terceira, que mudou muito na minha visão, desde que a gente começou a transformação digital, mudou muito mesmo. Eu já trabalhei com muitos colegas de TI durante a minha carreira, mas eu realmente, na transformação digital, caiu a ficha que esse pessoal sabe muito mais sobre o negócio do que a gente imaginava. E é interessante porque eu acho que vale a volta. Eu tenho certeza que se tivesse uma pessoa que meu colega de TI, ele diria a mesma coisa ao contrário. Sabe? A gente aprende a se respeitar mais quando a gente se fala mais no dia a dia. E agora na DirecTV Go, quais os aprendizados você está levando da Sky para lá? Olha, todos esses que eu comentei antes e continuo na batalha do dia a dia de entender os aprendizados agora que a gente está fazendo para vários países. Né? Eu sei que a gente está numa fase do mundo que a gente fala muito de diversidade e inclusão, eu costumo brincar com meus colegas, diversidade e inclusão é quando você trabalha numa equipe em que todas as pessoas, cada uma delas vem de um país diferente. Tem pessoas na minha equipe que não sabem o que é IGPM. Não sabem. Né? Muitas. Como é que você faz, né? Para implementar o ágil numa estrutura que as pessoas não falam todas as línguas. Você não encontra 200 pessoas espalhadas pela América Latina que falam inglês, português e espanhol fluidamente, todos os dias, como se fosse natural. Então, a gente está tendo que adaptar muitas das coisas que a gente fez na Sky, porque claramente a distância, num ambiente em que a língua é uma barreira, com vários tipos de funções diferentes, é um enorme desafio. Né? A boa notícia, que a gente já aprendeu rapidamente com o DirecTV Go, é muito interessante isso, a gente se dá conta disso muito rápido, os países são muito diferentes, mas populações com hábitos, populações urbanas que a gente vive aqui em São Paulo, são muito parecidas com as populações urbanas de Santiago, da Cidade do México, de Guayaquil, de Buenos Aires. Eu até brinco com o pessoal,
Santiago se parece muito mais com São Paulo do que Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade no interior da Bahia, que tem a cultura de quem vive em São Paulo é muito mais parecido com a de Santiago do que a do Luiz Eduardo Magalhães. Isso a gente está tentando adaptar, né? Estou fazendo essa adaptação de tudo que a gente aprendeu na Sky para a DirecTV Go, a gente vai ter que fazer essa adaptação multicultural aí. Codo, a indústria de telecom, mídia e tecnologia, além dela ser bastante regulada, ela está em constante transformação. Nesse cenário, a transformação apenas do core business muitas vezes não é suficiente. Como é que você vê a transformação do core e a inovação, né, desses modelos de negócio para eles continuarem coexistindo? Denise, acaba que o cliente, no final, é um só, né? E ele está demandando coisas novas dessa indústria de diferentes maneiras. No core, né, nos negócios, digamos, de conectividade ou de conteúdo, TV por assinatura, que são os negócios tradicionais, as empresas têm se reinventado de um ponto de vista de eficiência e de transformação, porque realmente tem novos competidores com estruturas de negócio completamente distintas, e com isso elas estão criando esse papel do escritório de transformação, né? Também no core tem todo esse desafio de digitalização, porque os clientes estão buscando essa interação no modelo digital. E nesse modelo, as empresas têm que criar, como o André e o Gustavo falando bastante, essas aceleradoras digitais e criam esse papel do Chief Digital Officer, né, o diretor de digital. E, além disso, tem um terceiro elemento, né, que é essa construção de modelos disruptivos de negócio, que muitas vezes canibalizam o negócio core, como é o caso do DirecTV Go, que compete diretamente com o negócio da Sky, né? E as empresas têm que realmente viver com esse paradigma e tratar essas três transformações em paralelo, e isso acaba gerando diversos tipos de conflitos aqui, como o que a gente tem falado, né? O que eu acho que é importante, né, acho que o tempero mágico, né, o secret sauce disso tudo, são as pessoas. Então, é muito importante também o envolvimento do time de RH das empresas, né? Do time de cultura e talentos, para que também as pessoas possam aprender a transitar e serem capacitadas nesse novo mundo, né? E possam começar a transitar entre esses diferentes mundos, né? De eficiência no core, de digitalização no core e de reinvenção do modelo de negócio. É interessante. Ô, Gustavo, como é que você vê o crescimento, o futuro da indústria de conteúdo com esse crescimento tão grande do streaming? Eu acho, Denise, que é inevitável. Eu acho que o negócio, como o Codo falou, o André falou, a indústria vai seguindo os hábitos dos consumidores. É inevitável traduzir para a indústria onde a gente está hábitos que venham de outras categorias, né? A gente brinca lá que é meio que o paradigma do Uber, né? O Uber criou um monte de paradigmas que a gente vai ter que, né, se adaptar. Eu acho, no tema especificamente de distribuição de vídeo, eu acho que mais importante talvez do que a questão do streaming é o tema de marcas. É um negócio muito complicado explicar para cada indivíduo as muitas marcas que estão disponíveis no negócio de vídeo. E isso, na minha opinião, vai gerar um valor aí para quem for agregador. Então, tentar explicar, né? Você tem lá, você compra a Sky ou você compra a DirecTV Go, você está comprando uma agregação, um pacote de marcas lá dentro. Você tem um monte de marcas lá dentro. As marcas dos programadores, depois você tem as marcas dos programas. Eu acho que a indústria de streaming vai descobrir muito rapidamente que não há espaço para a quantidade de marcas que estão tentando estabelecer a sua própria razão de existir, né, no mercado. Então, eu acho que o mercado de streaming vai aprender isso rapidamente, e a gente acredita muito nisso, a gente acredita muito na fadiga de assinaturas, as pessoas vão cansar de assinar tudo. É muita coisa, você começa a pagar várias coisas e você não sabe mais o que está onde. É isso. Esse é um insight muito poderoso, a gente chama de subscription fatigue, né, que é a fadiga de assinatura. Você não sabe mais, né, tudo que você tem que assinar, passa a ser muita coisa. Então, a gente acredita muito nisso, a gente acha que isso é parte do futuro. O outro pedaço do futuro que a gente acredita muito é o seguinte: o conteúdo local é muito importante. Obviamente, os estúdios americanos sempre tiveram muita influência. Obviamente, as plataformas de streaming ajudam a outros polos de construção de vídeo, como Turquia, Índia, de alguma maneira o Brasil, é verdade. Mas eu costumo brincar que o meu vizinho não torce para o Barcelona. O meu outro vizinho não torce para o Liverpool, né? Eu sou tricolor, o Codo que está aqui do meu lado é rubro-negro.
Então, para a gente, sempre vai ser muito importante ver o jogo do Fluminense, ver o jogo do Flamengo. É o nosso conteúdo local. Isso não vai mudar, né? Então, quem quiser ser bem-sucedido no mundo de distribuição de vídeo, vai ter que lembrar que as pessoas têm hábitos locais, né? E eu acho que quem conseguir agregar, e aí, obviamente, é o meu speech, eu acho que quem conseguir agregar o melhor do local com o internacional, eu acho que vai ganhar. E para terminar, eu diria que tem um último tema para o futuro do streaming que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, tudo leva a crer que as plataformas de streaming serão importantes para a gente acabar com o tema de pirataria. Não é só no Brasil, não, na América Latina, no mundo inteiro. Porque a tecnologia vai avançar para a gente conseguir coibir as formas mais rudimentares de pirataria. Sempre vai tentar ter um pirata digital, mas eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, né, da gente conseguir fazer pirataria na distribuição de vídeo, o que eu acho que é uma ótima notícia para a indústria. A indústria passa anos e anos e anos perdendo valor por causa da pirataria, e eu acho que isso, a evolução para o streaming vai reduzir. Você falou de conteúdo local, você falou tricolor, achei que você era torcer para São Paulo. Você torce para o Fluminense. Mas tudo bem, tá valendo, a gente gosta também. Então vamos lá. Já vou passar para as perguntas da audiência, tá, gente? Olha, tem uma pergunta aqui que chegou para o André e para o Codo. André, você começa respondendo, tá? Como propor o engajamento a colaboradores que apresentam resistência ao processo de mudança? Essa é uma boa pergunta. Acho que tem que ser bom para todo mundo, né, em primeiro lugar. Acho que assim, a gente tem uma forma de fazer isso aqui na McKinsey, né? Que a gente acredita muito que o indivíduo ele muda, né? Primeiro, quando ele sabe o porquê que a mudança está acontecendo, né? Alguém que simplesmente chegou para ele e falou: você tem que mudar da forma A para a forma B porque eu estou mandando, né? Então, assim, ele conhece, ele tem propósito, né, da mudança, né? Ele é preparado para isso, ou seja, ele é capacitado para isso, né? Eu mudo se eu sou capacitado, se eu entendo, né, a mudança e se eu sei para onde que eu tenho que ir, né? O terceiro ponto é se os mecanismos formais da empresa me ajudam. Acho que eu falei um pouco aqui no passado. Não adianta incentivar uma coisa e pedir outra. Um exemplo que acho que o Gustavo falou, né? Você chega e pede, você começa a pedir do time que todo mundo faça planejamento a cada 3 meses e entrega a cada 3 meses, mas a liderança continua vendo só o ano, né? E botando dinheiro em projetos de ano e anos e anos, né? Então, tem que ter a mudança dos mecanismos formais também. Por último, o role model, né? Eu mudo se eu vejo que as pessoas estão mudando também. E aqui, os líderes têm um papel principal, né, de role modeling, né? Então, acho que quando essas 4 coisas se alinham, né, as pessoas elas têm mais apetite de mudança, né? Estão mais abertas para mudar e a mudança acontece de fato. E eu vou passar para o Codo aqui para ele também falar um pouquinho. Vai lá, Codo. Eu acho que o que o André falou está perfeito, eu só acho que tem um complemento que num processo desse, as empresas também têm que entender que vão haver mudanças de pessoas, não só mudanças nas pessoas, tá? E realmente trazer os líderes corretos, líderes nativos digitais para essas posições, que vão trazer também outras pessoas que seguem eles, é super importante, é fundamental, e isso em todos os níveis, em todas as posições, tá? Eu acredito bastante que esse tipo de programa só dá certo quando a empresa pensa também no que está por trás, né, do que incentiva essas pessoas, que são os incentivos, são as coisas que o André falou, e tem que repensar esse modelo como um todo para esse novo ambiente, né? E esse modelo acaba também atraindo pessoas de naturezas diferentes, né? Tem algumas pessoas que realmente não se adaptam e acabam indo para outras áreas da organização, etc. Gustavo, pergunta para você. Vocês já vivenciaram alguma abordagem em empresas médias? Quais foram os maiores desafios? Denise, a gente lá na Sky, nós somos uma empresa muito grande, então a gente viveu mais a experiência das grandes empresas. Se você pensar nas unidades de negócio lá dentro como empresas menores, empresas médias, eu diria, eu acho que vale a pena comentar aqui a experiência que a gente teve com o Sky Pré-Pago, que já tem muitos anos de lançado, mas que depois da transformação digital pegou outra velocidade, né? O nosso diretor lá que tocava esse negócio, ele acabou virando tribe leader. O André viveu esse negócio no dia a dia e tal.
Eu acho que ali a gente decolou. Quando você tem uma unidade de negócio que é um subconjunto da empresa total, que passa a ter servir, né, do modelo ágil para crescer, a nossa experiência é que, curiosamente, esses são os negócios que mais crescem quando você vai para o modelo ágil. Eles mais rápido se adaptam a essa cultura da agilidade, porque é curioso, porque do princípio, uma unidade de negócio menor dentro de uma empresa maior, ela, por definição, ela aprendeu a viver com pouco. Quando você finalmente coloca essa quantidade de recursos em volta através de um modelo como ágil, são os que mais se beneficiam mais rapidamente da transformação digital. Tem uma outra pergunta para você, achei muito interessante. Ó. O que diriam para executivos que têm receio de perder poder e controle no processo de transformação? Eu acho que é um medo verdadeiro. Vocês acabaram de ouvir o Kodo falando, olha, não é só transformar as pessoas, mas tem que transformar, às vezes tem que trocar pessoas. Todo ser humano tem medo, né? Tem medo do que pode vir pela frente. A gente a gente tem muito mais energia para o medo do que para a esperança. É engraçado isso, né? Mas é como né? Como o ser humano funciona. E eu acho que toda vez que eu tenho 48 anos, toda vez que eu ouvi alguém falar o que o Kodo falou, pô, tem que ser um cara nativo digital, eu penso, puta, não sou eu, né? Não sou eu. É natural as pessoas terem medo. E normalmente quem está no comando da empresa, das empresas atualmente, de novo, foi recompensado ao longo do tempo por um modelo de comando e controle, né? Então, eu acho que aqui, para mim, a palavra-chave desse negócio é o seguinte: numa transformação digital, ou numa transformação da empresa, o comando da empresa só tem 2 papéis possíveis: ou empurrar a transformação ou sair da empresa. Eu vi muita gente no processo, 60%, 70% das pessoas, mesmo no comando, que estavam meio na dúvida. Não cabe ter na dúvida. Se você está numa empresa que está se propondo a transformar, ou você vai empurrar a transformação, ou é melhor você sair, porque senão você vai sofrer e vai fazer o resto da empresa sofrer, né? E eu acho que isso é uma lição difícil, porque é plano individual. A gente sempre prefere falar dos outros, no coletivo e tal, mas é uma decisão no individual, né? E às vezes tem gente que leva mais tempo para perceber, tem gente que leva menos tempo. Eu não vou mentir, eu tive medo. Em 2016 eu tive medo. Quando a gente começou a transformação digital, eu comecei a olhar as coisas e falei, uau, isso aqui eu vou perder o controle. E já teve mais de uma oportunidade em que eu estava numa reunião e alguém 3 níveis abaixo de mim tomou uma decisão que eu achava que era minha, né? E a vida é assim. Você tem que aprender a viver com isso, contornar. Se a decisão estava equivocada, você acha um jeito de corrigir. Se a decisão estava certa, dá parabéns para quem tomou a decisão, né? E vamos em frente. E acho que não cabe mais, para as novas gerações, o modelo de comando e controle. Não cabe mais. Você não contrata mais pessoas de talento de 25, 30 anos no modelo de comando e controle. Então, se você quer comandar organizações com muita gente, com 20, 30, 35 anos, ou você aprende a operar de outro jeito, ou é melhor você montar o seu negócio e tentar a sorte em outro lugar. Olha, eu queria agradecer muito André, Gustavo, Gabriel Kodo, super obrigada, viu, pela companhia de vocês. Eu queria também agradecer muito a você de casa que mandou a sua pergunta, você que ficou aqui os últimos 45 minutos com a gente, tenho certeza que você também gostou bastante desse nosso encontro. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, vá mckinseytalks.com. Lá, além da agenda completa, você vai encontrar os episódios anteriores. E esse episódio de hoje vai estar disponível na segunda-feira. Então, um ótimo fim de semana, obrigada pela companhia e até a próxima.